Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Meu nome é Túlio, estou aqui trazendo mais uma vez um capítulo do livro de respostas de Emmanuel, com o tema de hoje intitulado Assistência. Como vocês vão poder observar, é uma das mensagens mais lindas desse livro, fala sobre a caridade, e tenho certeza que todos vocês vão gostar. Se gostarem, lembrem-se de deixar o seu like aí no YouTube, se inscreverem no canal para receberem novos vídeos e nos ajudar na divulgação da doutrina espírita através dessas singelas lives que fazemos assim, falando sobre algum tema relacionado a nossa querida doutrina espírita, tá bom? Então é isso aí, gente. Nós estamos, como eu disse, finalizando esse livro que tem 50 capítulos. Hoje é o capítulo de número 46, então em mais 4 semanas nós terminaremos esse livro e aí tem algumas surpresas aí para vocês, tá bom? Bom, como diz, vamos aos trabalhos, tá certo? O tema, como eu já disse, chama-se Assistência, do Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, livro de respostas, né? Então vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva na tarde de hoje. Ele diz o seguinte: assistência é a caridade em ação. Não desprezes o ensejo de ir ao encontro do companheiro necessitado para auxiliá-lo quanto possas. A visita não se te fará inútil. Doarás ao irmão em penúria o que puderes, vejam bem, o que puderes, e em troca dar-te-á a ele essa ou aquela instrução sobre paciência e conformidade, humildade e alegria. Ampara e receberás amparo. De todo ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus. Olha que maravilha de mensagem, gente, que maravilha, muito linda, cheia de poesia, de amor, de fraternidade. Realmente o Emmanuel caprichou nessa mensagem aqui. Mas vamos lá, o que ele está nos falando então? Porque a gente usa muito essa palavra assistência, né? Ela tem muitos significados, né? Assistência social, assistência ao idoso, assistência à criança, né? Assistência às famílias, assistência a refugiados, assistência a um povo, uma população, uma cidade afetada por um desastre natural, uma inundação, enfim. A palavra abarca muitos sentidos. Aqui, o sentido de assistência é o sentido da caridade mesmo. É o sentido da caridade em ação, né? Não estamos falando daquela caridade silenciosa que você às vezes tem que ficar calado quando alguém lhe fala alguma coisa atravessada, né? Essa também é caridade, tá certo? Mas é a caridade, digamos, ativa, colocada em ação, né? Então, ele diz assim, aqui tem algumas sutilezas que eu vou chamar a atenção para vocês. Não desprezes o ensejo de ir ao encontro do companheiro necessitado. Então, a primeira observação aqui é o seguinte: o companheiro necessitado muitas vezes não irá na sua casa te pedir alguma coisa. Às vezes vai lá, bate alguém pedindo uma moeda, um prato de sopa, um pão, né? Mas a maioria das vezes
É você que tem que tomar a iniciativa de ir em encontro a esses companheiros necessitados. Sejam eles velhos, crianças, idosos, famílias necessitadas, doentes, qualquer um. E ele diz ainda, para auxiliá-lo quanto possas. O que ele está dizendo? Está dizendo que você não tem que fazer o impossível por aquela criatura ou aquelas criaturas. Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. E às vezes aquilo que está ao seu alcance pode ser 1 hora na semana, pode ser 2 horas na semana, pode ser meia hora por dia. É o que tiver ao seu alcance, tanto em termos de tempo quanto em termos de capacidade de realização. Algumas pessoas podem realizar muito, outras menos ainda, mas isso não importa para Deus. O que importa para Deus é o móvel, é o seu desejo, é a sua vontade de ajudar. Isso é que importa para Deus, tá certo? Não é o montante financeiro ou a quantidade de coisas que você vai dispor, não é nada disso. Aliás, aquele que menos tem e doa alguma coisa, que é o chamado óbolo da viúva, né? Tem muito mais valor, às vezes, de uma pessoa que consegue doar milhões, mas aquilo não faz falta para ela, tá certo? Mas não vamos entrar nisso agora. Então ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que se movimentar, tem que sair do nosso lugar, sair da nossa posição de conforto, tá certo? Muitas vezes, e ir na direção daquele que necessita. E seja uma caridade ativa, em busca do necessitado. Isso pode ser feito de 1000 maneiras. Pode ser feito através de uma entidade de assistência social, pode ser feito através de uma entidade que você auxilie, religiosa ou não, uma ONG, né? Enfim, tem 1000 maneiras de você buscar esses necessitados, porque acho que ninguém tem dúvida, né, que os necessitados nesse mundo são muitos, né? Então, nossa, nós ficaríamos aqui boas dezenas de tempo, de minutos, falando na lista de necessitados que o mundo e nosso país, a nossa cidade tem, né? Então o Emmanuel continua dizendo o seguinte, olha, se você fizer isso, a sua visita, né, sua disposição de ajudar, não se te fará inútil. O que ele está querendo dizer mais claramente que isso aqui? Que você vai ter algum benefício, mas esse benefício não é aquilo que te motivará para fazer o trabalho, porque ele virá naturalmente, através das leis de Deus. Nós já vamos ver aqui daqui um pouquinho para frente. Porque ele diz assim, doarás ao irmão em penúria o que puderes. Aí, outra vez, tá vendo ele falando? O que puderes, não é um impossível, o que puderes. E em troca, dar-te-á ele essa ou aquela instrução sobre paciência, conformidade, humildade e alegria. O que o Emmanuel exatamente está tentando nos falar aqui? Vamos tentar dar alguns exemplos. Vamos dizer que você tem uma posição social confortável e você anda reclamando da vida. Aí você vai fazer uma visita a uma família necessitada. Chega lá, você descobre que eles não têm o que comer para o dia seguinte, que o armário da despensa está vazia, que as crianças estão reclamando um pão, uma bolacha, um leite, tá certo? Que não sabem como vão fazer para pagar a conta de água, nem a conta de luz, que já venceu, ou várias que são vencidas. Enfim, que não sabe o que será deles amanhã. E aí você, quando retorna para a tua casa, vai se dizer, eu sou feliz, eu tenho tudo na vida, eu tenho saúde no meu corpo físico, posso fazer um montão de coisas. Tá certo? Ou você vai visitar, por exemplo, um lar de crianças e ver lá um montão de crianças sem pai nem mãe, ou às vezes numa fila de adoção, não é?
e você vai falar: puxa vida, como a minha vida é boa. Então isso vai te trazer conformação, conformidade, alegria com a sua própria existência. Agradecer a Deus por tudo que você tem. É isso que nós recebemos em troca. Por que paciência? Porque também muitas vezes a pessoa necessitada está passando por uma situação difícil e nem sempre é uma pessoa, digamos, simpática no termo que a gente está acostumado. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, está irritadiça, está inconformada com aquela situação, entendeu? Então você vai treinar o que? A sua paciência para com ela, porque ela que é a necessitada. E nós, nessas situações, nós temos que lembrar o seguinte: a pessoa quando está se afogando, não adianta a gente querer ensinar ela a nadar lá do navio enquanto ela está afogando lá embaixo. Ela precisa de um salva-vidas, né? de uma boia. Temos que jogar uma boia para ela, tá certo? Muita gente fala: eu sou contra o assistência social, a caridade, isso é assistencialismo. Tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, né, em vez de dar o peixe. Tudo bem, é verdade, se a gente puder instituir uma obra social que faça isso, que além de ajudar as pessoas, tirá-las da miséria, também dê instrução e consiga fazer com que ela tenha uma profissão e possa trabalhar, melhor ainda. Agora, para o afogado, precisa de boia. É na hora, não adianta ir lá na casa da pessoa que está com o armário vazio e começar a falar para ela de religião, de doutrina espírita. Não adianta, ela precisa de comer, né? Então a caridade, ela antecede qualquer significado religioso. Caridade é o movimento do amor universal de Deus, tá certo? Independe de religião, todos podem praticar, até o materialista. O materialista pode fazer caridade também e deve, mesmo que ele não acredite em nada, ou em Deus, ou na vida após a morte, não importa. Se ele fizer caridade, ele vai se sentir melhor, mesmo sem saber porquê, tá certo? Porque o que diz aqui o Emmanuel logo em seguida? Ampara e receberás amparo. É da lei de Deus. Se você ampara alguém, esse alguém te retribui. E essa retribuição é invisível. Muitas vezes vem em forma de tranquilidade no seu lar, em tranquilidade a um filho teu, ou um familiar querido que está passando por uma dificuldade. Os espíritos que estão à nossa volta, vendo a nossa boa disposição em ajudar, vão nos ajudar e de forma espontânea, porque vão ver a nossa disposição real em ajudar. Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque eu acho essa história muito bonitinha e expressiva. Certa vez, em Uberaba, o Chico estava naquela fila que atendia um monte de pessoas lá, e apareceu um casal que vinha contar o caso de uma filha que estava extremamente obsediada, pensando em suicídio, não saía mais do quarto, não comia, não bebia, não fazia mais nada, não ia na escola, né? E então o Dr. Bezerra de Menezes estava amparando ali o Chico o espírito, né, do Dr. Bezerra de Menezes, sugeriu ao casal, que o Chico falasse ao casal que eles praticassem algum trabalho de caridade, né? Fossem visitar alguma casa de caridade, alguns detentos, enfim. E o casal resolveu, então, né? Na verdade, o casal queria uma solução imediata para a filha deles, mas ouviu isso do Chico, mas colocou em prática, que é o móvel da lição aqui hoje, né? O que eles fizeram? Foram na casa de detenção, lá da cidade de Uberaba mesmo, e passaram a semanalmente visitar os presos. Um trabalho singelo. Levavam um bolo, um livro, um cigarro, uma bolacha, ou uma conversa amiga com um, com o outro que se dispunha a conversar. Fizeram isso por mais de 1 ano, se não me engano, 2 anos seguidos. Enquanto eles foram fazendo isso,
a filha deles foi melhorando, até que ela ficou boa de tudo. Aí eles voltaram no Chico para agradecer e falaram: olha, Chico, nossa, queríamos agradecer muito a você, puxa, ajuda que o plano espiritual nos deu, né? Aí o Chico falou para ela: olha, meus filhos, foram vocês mesmos que se ajudaram, porque enquanto vocês estavam indo lá visitar os presos, as mães desencarnadas daqueles presos, os pais desencarnados daqueles presos, vendo a sua disposição em ajudar aqueles filhos queridos deles, foram até sua casa e foram doutrinando um a um todos os obsessores que estavam lá, até que não sobrasse nenhum. Então, o amor que vocês se dispuseram a dar para os filhos daquelas mães, eles retribuíram para a sua filha. Essa é a lei do amor. Ampara e receberás amparo. Ajuda e serás ajudado. E essa é a lei de Deus, gente. Por isso que ele finaliza dizendo assim: de todo ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus, não pelo câmbio do homem, pelo câmbio de Deus, que nos retribui de forma silenciosa, muitas vezes sem que a gente possa até compreender, em forma de uma paz íntima. Não, acontece, a gente, por exemplo, eu frequento lá a Casa Transitória, Fabiano de Cristo, né? Quando a gente vai lá começar o trabalho, às vezes está com a cabeça tumultuada, cheia de pensando nos problemas, e fica lá trabalhando, né? E vai passando o tempo. Quando volta com uma paz de espírito diferente, um pouco mais de serenidade. Os problemas não sumiram, continuam os mesmos, mas você volta mais sereno, mais tranquilo. Então, por isso que diz, o próprio Emmanuel fala, às vezes um dia na semana que você dedique à caridade te será de grande valia, de grande utilidade para a tua vida. Não importa aquilo que você faça e aquilo que você tem capacidade de fazer. O importante é ajudar, é fazer alguma coisa pelo seu semelhante. E esse mundo nosso está precisando disso, de fraternidade. E é por isso que a doutrina espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação. Uma vez, inclusive, perguntado para o Chico esse assunto, o Chico falou: olha, se alguém tivesse me dito que era fora do espiritismo não há salvação, eu não seguiria o espiritismo. Porque não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. O espiritismo é um conjunto de ensinamentos válidos, muito úteis para nós. Mas são as ferramentas que nós utilizamos, que a caridade, a boa vontade, a fraternidade é que nos fará diferente. Tá certo? É isso aí, gente. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Até na próxima. Tchau.